Olá, meu nome é Fernanda Capra, estou aqui com a Lúcia Gaspari. Ela vai conversar um pouquinho conosco a respeito dos afetos bordados. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Então, Lúcia, conta pra nós um pouquinho assim, como que é esses afetos bordados? Bom, a minha avó era uma pessoa de mãozinhas habilidosas. Eu uso muito esse termo, significando as pessoas que fazem trabalhos manuais muito bem feitos. Ela bordava, ela pintava, ela fazia crochê, tudo muito perfeito. Tanto que o bordado era pintura de agulha e raramente a gente sabia qual era o direito e qual era o avesso. E essa coisa das manualidades, eu fui a que herdei da família. E cada vez eu dou mais valor para isso, cada vez eu gosto mais do têxtil. Então, o que é os afetos? É porque eu acho que o têxtil, ele sempre remete a algum paninho antigo, alguma rendinha feita, né, por algum crochêzinho feito por algum familiar. Então, acho que tem essa coisa dessa parte afetiva, né? E os bordados foram surgindo, mas nada como minha avó, né? São bem livres. Né? E então, essa paixão, assim, ela despertou num curso que eu fui fazer com a Deise Viola no Ateliê Livre da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Esse curso, a Deise disse que era para a gente levar alguma coisa que tivesse alguma coisa têxtil, que tivesse uma representação significativa na vida da gente. E eu cheguei no curso com sacolas e sacolas de rendinha, de tecidinhos, vestido que tinha sido meu e das minhas irmãs, quando nós éramos crianças, né? Sem saber o que realmente ia sair dali, porque era pra gente fazer uma obra de arte com aquilo, né? E o curso foi maravilhoso, era um grupo muito querido e a gente trocou muitas ideias, rimos juntas, choramos juntas e criamos coisas muito lindas. Aqui foi o meu trabalho, As Três Marias. Isto aqui era uma barra de lençol, que eu não sei nem a quem pertenceu. E aqui tem todas essas memórias afetivas. Esses pontos de cruz aqui minúsculos eram de um vestidinho meu. Esses aqui, essas florzinhas, eram de vestidinhos das minhas irmãs. Aqui, crochês da minha avó, que era de uma toalha. Esse também era um trabalho de uma toalha. Crochêzinhos da minha avó. E a minha avó também fazia frivolité. Então, aqui tá os frivolitês. E eram os panos da minha vida. Então, aqui começou toda essa história dessa parte têxtil. E foi muito engraçado, porque isso aqui começou... Eu fazia um outro curso com a Deise Viola, que a gente fazia garatujas. Nós passávamos a tarde inteira riscando papel. E ela dizia pra gente não pensar em nada. Aliás, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu achava que aquilo ali não ia dar em nada. E no decorrer do curso começou a sair umas bonecas cabeça de ovo, com os olhos grandes. E eu olhava para aquilo e achava assim, mas o que isso tem a ver comigo? Porque eu pinto telas e na minha pintura em tela eu sou quase um hiperrealismo. Então aquelas bonecas meio sem forma, aquelas caras meio sem formas, eu dizia, o que isso tem a ver comigo? Mas foram surgindo aquelas bonecas, cada vez mais aquelas carinhas, até que um dia a Deise me perguntou, quem são essas meninas? E aquilo saiu tão espontâneo, assim, como assim, das entranhas mesmo. Eu disse, minhas Marias, como se, assim, como assim isso aí? Isso aqui são as minhas Marias, né? E ela disse, mas quem são tuas Marias, né? E aí eu falei, então contei para ela que eu venho de uma família de Marias, né? Minha bisavó era Maria, minha mãe, minhas irmãs, eu, minha filha, minhas duas netas, minhas sobrinhas netas, sem contar as tias e as primas. Então, nesse trabalho também estão homenageadas todas as Marias da família. Lúcia,
Lúcia, nós sabemos que tu utiliza vários materiais, várias técnicas no teu processo criativo. Então, gostaria que tu explicasse um pouquinho, mostrasse algumas das tuas obras aí, como funciona, então, essa mistura de técnicas. Sim, eu adoro usar todos os materiais ao mesmo tempo, pinturas com tecidos que já tinham alguma coisa, até da própria, né, o próprio tecido já tem alguma textura ou alguma pintura e eu crio em cima, né, com bordados, com rendas, enfim. Esse trabalho aqui foi feito num curso com a Carmen Neto. A Carminha, como a gente gosta de chamar, é o coração do festival de patchwork Quilting de Gramado. E aqui a gente usou voal e tules. Então, assim, nessas composições vão criando nuances, conforme a gente vai botando um tule em cima do outro, um tule em cima do voal, um voal em cima do outro. E então foi feita uma composição, nós fizemos vários temas, teve o vaso de flores, teve autorretrato, o passarinho, o pôr do sol. E claro que aqui tinha que ter os crochêzinhos da minha avó, né, para dar o significado afetivo também. E nesse outro aqui, esse também foi feito no segundo Panos da Vida, né? Esse guardanapinho que está aqui por trás, isso aqui era um guardanapo que me remete muito à minha infância, porque ele estava lá no apartamento da praia, onde sempre ele fazia parte da decoração, e eu me lembro muito assim dele eu brincar com esse guardanapinho. Então aproveitei para criar, né? Esse passarinho também tem um significado, que ele foi de uma decoração, e aqui toda uma maçaroca de linhas, que também coisas que estavam guardadas. Essa menina também já tinha sido um trabalho que eu tinha começado e não tinha achado muita solução para ela, então foi criado esse no outro curso. E esse aqui então foi feito para uma exposição de presépios para a Galeria Dozibela de Gramado, e também foi usado todos os crochêzinhos e bordadinhos, foi feito especial para essa exposição. É em tule, também bem delicado, com os bordados e os crochês. Essa obra aqui foi feita para a Bienal no ano passado, então ela é uma escultura com papetagem e foi toda depois revestida com tules, com tecidos, com feltragem artesanal, bordados. Foi criado toda uma estrutura, as costas dela são assim, e o nome dela é Sinfonia da Paz, desejando a paz para todo mundo. Nós fazemos parte de 2 coletivos, né, juntas, o Tramando Arte e Transforma Arte, que inclusive são os realizadores do segundo Festival de Arte Têxtil. E eu sei que tu trouxe algumas fotos, né, e obra dos trabalhos desses coletivos, e eu queria então que tu conversasse um pouquinho, mostrasse para nós. Então, o Tramando Arte, no primeiro festival, ele apresentou uma instalação que era o Flâmios. Então, nessa instalação, nós tínhamos 3 pilares. Os trabalhos todos tinham que ser vermelhos, ter crochê e ser suspensos. Então, ficou muito bonito, foi uma obra que acabou assim, chamando muita atenção, né? Foi muito significativo, cada artista fez o seu trabalho com essa união, então, esses 3 pilares. A minha obra foram as mandalas, né? E aqui então tem toda uma representação com os crochês, corações, desejo de paz, de amor. Foi o que eu apresentei então para o festival o primeiro festival. Então aqui foi uma instalação feita na Associação Chico Lisboa, ficou muito bonita também, né? O público apreciou muito essa instalação.
E à noite, então, com a iluminação, ficou realmente muito bonita. Aqui foi uma instalação feita na cúpula da Casa de Cultura Mário Quintana, que é de Porto Alegre, em que foi colocado esse crochê e formando uma teia. E aqui o público interagiu, o público subia lá na cúpula para fazer o trabalho junto conosco. Nesse trabalho também tem o crochê de dedo, né, que a gente ensinava as pessoas a fazerem crochê de dedo para irem compondo então essa trama toda. Outra participação dos coletivos foi na peça Cinco Marias, que a Letícia Kliman nos convidou para participar fazendo o cenário. Então, esse cenário, a peça era muito lúdica, a peça falava sobre as brincadeiras, as cantigas infantis, né? E era muito interessante porque eles não falavam, eles murmuravam, e é muito linda a peça. E então os coletivos fizeram o cenário. Ficou muito interessante também com esses bambolês, os bambolês davam um movimento e conforme a mudança de cores das luzes também criava formas muito bonitas. E aqui é a obra que o coletivo vai apresentar, o Tramando Arte vai apresentar agora nesse festival. Então também uns bambolês e com criações tanto de crochês feitos pelas próprias artistas como de doações. Para este segundo Festival de Arte Têxtil, o coletivo Transformarte teve que se adaptar, né, a essa realidade aí da questão da pandemia. Como a gente não tinha como se reunir para fazer o trabalho, né, a gente fazia algumas reuniões virtuais, e nessas reuniões a gente foi trazendo a temática do trabalho do festival, e aí cada uma criou a sua peça, né, que faz parte então de uma grande obra coletiva, trazendo justamente essa temática da arte, né, inspirando durante a pandemia, daquilo que a gente está sentindo, que a gente está vivenciando, né, durante esse período. E então tu trouxe a tua peça para nos mostrar e falar um pouquinho sobre ela. Sim, então o que eu fiz? Eu, na minha pandemia, graças a Deus, eu tenho um jardim, e são essas flores que eu enxergo todos os dias, que são as Strelitzas, né? Então eu juntei vários tecidos, aqui no avesso até dá para ver melhor, né? Eu juntei vários tecidinhos e depois eu aquarelei, eu fiz as flores em aquarela, o fundo em aquarela, e algumas coisas também com a feltragem. Esse trabalho ele é legal de observar porque o coletivo ele é feito de vários artistas com linguagens diferentes, né? E técnicas diferentes. Então, cada uma pôde colocar um pouquinho do seu olhar na sua obra, e o título, inclusive, é Conexão, porque a gente fez depois uma conexão entre essas obras, né? Através de fios, porque justamente representando essa questão da conexão feita virtualmente, né? E não podendo ser presencial. Então, é legal assim tu trazer a tua peça, nos mostrar ela e falar um pouquinho sobre ela, porque a gente consegue ver bem assim o teu olhar e o que te inspirou para fazer ela, né? Sim, cada uma fez dentro do seu confinamento, né? Sim. Cada uma criou a sua obra, foi bem interessante essa proposta. Sim. E como coletivo também, os dois coletivos participaram do 1000 Agulhas, né? A Fernanda vai falar um pouquinho sobre o 1000 Agulhas, como é que foi feito. E também foi uma instalação muito bonita, que teve muito significado. Sim, o 1000 Agulhas ele foi um projeto que quem desenvolveu foi a artista Karen. Inclusive ela vai participar do nosso festival, a gente vai passar o vídeo que vai mostrar essa manifestação mundial que aconteceu em vários lugares do mundo,
né? Foi num dia específico, dia 7 de dezembro, onde esses grupos de artistas se reuniram em lugares públicos e fizeram então essa intervenção com panos bordados, né? Levando então uma mensagem de paz, uma mensagem positiva, né? Nós fizemos aqui no Pier, em Cachoeirinha, no dia 7 de dezembro, e esses registros vão estar passando nesse vídeo no festival, e depois inclusive a Karen vai estar numa live com nós, falando, né, sobre todo esse movimento. E nesse dia também nós contamos com a colaboração do público que estava ali, teve crianças participando, né, adultos. Foi muito interessante, porque as pessoas queriam saber o que nós estávamos fazendo, o que significava, o que eram aquelas palavras, né? Então isso aí foi muito bonito, porque não foi só os coletivos participando, teve toda a participação, tinha uma festa, né, de inauguração do Pier, então tinha muita gente e bastante gente também participou da nossa instalação ali. Os coletivos, eles têm essa característica que, além de participar das disposições, né, eles também participam de movimentos, de projetos com cunho educativo, com cunho social, né? Então, o 1000 Agulhas, que a gente acabou de falar, é um exemplo, né? Mas também já participamos do Fashion Revolution, né? Que também foi um movimento aí que trazia todo um pensamento com relação à questão da moda e da sustentabilidade, né? Sim, nós recebemos vários tecidos, resíduos têxteis, né, de uma fábrica daqui, uma confecção aqui de Porto Alegre, né, e então nós recebemos muitos sacos e sacos de tecido, e com aquilo a gente tinha que criar obras de arte, coisas utilitárias. Então nesse ponto assim, mostrando essa questão de sustentabilidade, né? E foi muito, muito interessante a participação dos coletivos nessa exposição. O título da exposição era Quem Fez Minhas Roupas, que era mais voltado, né, para a questão da moda, né? Então, quem fez a minha roupa, para saber se a pessoa morava onde, como é que foi feito, se tinha condições, se não tinha. Isso tudo é um projeto que foi feito em função do desabamento de um edifício, né, em Bangladesh, e que morreram muitas pessoas que trabalhavam tipo trabalho escravo. Para finalizar então essa conversa, quero te fazer uma pergunta. Qual a tua obra mais afetiva, que eu sei que tu tem uma? Bom, com o coletivo Nós do Fio, da Daisy Viola, capitaneado por ela, né, nós realizamos em 2018 uma exposição que era de livros de pano. Foram muitos artistas que participaram, e cada um com a sua linguagem, cada um com a sua temática, cada um com as suas técnicas. O meu livro é A Montanha do Pé Chulé. Esse livro, essa história desse livro foi feita por mim e pela minha neta, que na época era pequena, e nós fomos inventando juntas. Então, ele conta a história de uma família de ratinhos. Tá? Então, tem ratinhos, cada dia nós inventávamos mais uma cor, o que os ratinhos gostavam. E a história, então, é que os ratinhos vão passar um dia numa montanha. E o ratinho azul era o mais tinhoso de todos, era o que corria pela montanha, porque ele gostava muito de queijos, então ele queria encontrar queijos nas cavernas. Então ele percorreu a caverna do Pé Chulé, a caverna do Umbigo Sujo, a caverna do Pescoço Fedorento e a caverna do Ouvido Pé de Feijão. E aqui então cada ratinho tinha uma cor e alguma coisa que ele gostava de fazer. Uns gostavam de pintar, outros gostavam de tomar banho na cachoeira, uns gostavam de fazer balé, meditar, tirar fotos, fazer piquenique. Então, assim, todas as vezes que os ratinhos começavam a correr pela montanha, a montanha se estremecia.
E aí eles passaram um dia muito agradável na montanha, né? Mas chegou a hora de ir embora. Então o papai e a mamãe reuniram todos os seus filhotes e vamos voltar para casa. Na saída ali, eles olharam para trás e viram que já tinha uma outra montanha, menorzinha, mas que eles prometeram que iam voltar naquela montanha também para brincar. E aí um dos ratinhos perguntou para o papai e para a mamãe quando que eles podiam voltar. E eles responderam que podiam voltar sempre que alguém pedisse para a vovó: vó, brinca de ratinhos. Então, aqui tem o final da história, onde os ratinhos vão embora e a vovó, com seus dedinhos, continua fazendo cosquinhas em duas montanhas, a Maria Alice e a Maria Júlia, que adoravam essa brincadeira, até hoje pedem vó, faz ratinhos. E esse foi meu livro em homenagem a elas, com muito carinho, com muito amor.